Fala pessoal, vamos lá então para o nosso episódio 13, dos nossos 5 minutos, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a relação da hidratação e das tonturas, né? A gente já tinha aventado antes que pode haver essa relação, eu vou passar aqui rapidamente porque isso acontece e como é que a gente tem que trabalhar aí para poder, em caso de uma situação que o nosso atleta apresente essa sintomatologia e você observe que ele está desidratado, o que que você pode estar fazendo, tá bom? Então vamos lá rapidinho. A gente já viu então que tudo começa por conta que o atleta desidratado, quando se coloca em ortostatismo e apresenta a tontura de ortostatismo, isso é um fenômeno crítico, né, que envolve falhas temporárias, tudo bem, baseadas na desidratação, e isso por si só culmina em alterações de pressão arterial, que vão justificar lá a tontura ou a vertigem apresentada, beleza? Então, já mostramos que tem uma relação bastante importante da desidratação com esse episódio de tontura transitória. Em algum momento, o atleta, dependendo da desidratação dele, pode apresentar esse tipo de característica, beleza? E vamos falar por que que isso acontece. A fisiologia é um pouquinho mais detalhada, que nós já falamos anteriormente, é a questão do roubo de fluxo e da hipovolemia. Então, a gente sabe que os atletas que têm uma perda, lembra que a gente falou sobre a pesagem, né? Então, o atleta que de um dia para o outro ele apresenta uma diminuição de 2% ou mais do seu peso corporal, comparado com o dia anterior, com o último treino, né? Isso reduz o volume plasmático, ou seja, há uma fuga, há uma perda do componente hídrico do plasma, tá? Isso vai causar ali uma alteração importante. E durante o exercício, o corpo prioriza o fluxo sanguíneo para os músculos que estão ativos e para a pele. A gente sabe que existe uma fisiologia intrincada aí, então o sistema cardiovascular ele precisa enviar sangue para a musculatura que está trabalhando no exercício, e ao mesmo tempo é importante que haja um reflexo de vasodilatação periférica para você dissipar calor promovido pelo metabolismo. E quando você tem um débito cardíaco ineficiente por conta da desidratação, isso vai causar algumas consequências, tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse conflito. Então, quando o indivíduo ele está ali praticando atividade física e ele eventualmente muda de direção drasticamente, ou se deixa o corpo ereto, sai de uma posição mais abaixada para uma posição mais ortostática, né? Isso pode criar ali esse drive transitório de sensação de que vou apagar ou de uma leve tontura quando o atleta está desidratado, beleza? Então, o que acaba acontecendo nesse sentido? O sangue que deveria voltar, né? Se você pensar na circulação durante o exercício, o sangue ele tem que chegar na musculatura que está trabalhando e na pele para dissipar calor, mas tem que voltar para o coração. Em situações de desidratação um pouco mais importante, o sangue se acumula na musculatura, principalmente no membro inferior, por conta da gravidade, e tem uma dificuldade de retornar para o coração, tudo bem? E isso vai criar um contexto que reforça essa alteração hemodinâmica, tá? Que a gente vai entender agora como que isso vai culminar na tontura ou na vertigem. Então, veja só, temos esse conflito aqui, o coração precisa mandar sangue para a musculatura e para a pele, só que o sangue tem que voltar. Então, quando você tem uma demanda de metabolismo para o músculo, de dissipar calor acontecendo e o sangue não volta, é isso que justifica o conflito que a gente falou. E a consequência, com menos volume circulante, que é a hipovolemia, que nós já discutimos aqui em cima, tá? O retorno venoso vai cair, tá? E reduz o volume sistólico do coração. Então você percebe que fica um processo de sabotagem, tá? Então você tem uma demanda, o corpo tenta trabalhar para atender a demanda, mas a sustentação dessa demanda ela fica completamente comprometida por conta da hipovolemia que vem da desidratação, beleza? E a questão que nós falamos também anteriormente, que é importante, e todo esse cenário hemodinâmico causado pela hipovolemia e pela desidratação, lembra que a gente falou do drift cardiovascular? O coração tenta compensar isso, aumentando a frequência. A gente vai ver que isso também é um fator de compensação, mas em cenário de desidratação grave pode ser um agravante aí do processo, tá bom? Então, aqui mostra rapidinho o que nós resumimos. Então, vamos lá observar. Tá? Então, você tem ali o atleta desidratado, tem uma hipovolemia, tem uma desidratação, isso diminui o volume de sangue disponível para circular. Tá? Você vai ter uma vasodilatação periférica, especialmente nos membros inferiores, tá? Para dissipar calor e para atender a demanda de exercício. Para que isso aconteça, a resistência vascular vai diminuir, tá bom, pessoal?
Então, quanto mais cai a resistência vascular, maior vai ser a eficiência de dissipar calor, tá bom? Esse acúmulo de sangue nos membros inferiores faz com que aumente a quantidade de sangue dentro da luz do vaso, da veia, tá? Isso vai atrapalhar o retorno venoso, vai comprometer o retorno venoso. É aquilo que eu falei do conflito, tá? O sangue tem que chegar para atender a demanda, mas tem que voltar. E quando ele volta de maneira ineficiente, você vai criando totalmente ali um processo de falência e sustentação desse mecanismo, tá? Durante o exercício. Obviamente, você vai ter uma diminuição do débito cardíaco, tá bom? Com diminuição do volume sistólico, tá? E também do débito cardíaco, como já foi mencionado. E, obviamente, em algum momento, principalmente quando você tem ali uma mudança de posição mais abaixada para ortostatismo, ou uma mudança brusca, uma frenagem brusca, isso pode criar um déficit transitório de perfusão de sangue para o cérebro. Aí vem ali a chamada tontura ou sensação de tontura. Tudo bem? Então, tá, aqui é bem legal que dá para você entender como isso acontece, tá? Então, o exercício acontecendo, o coração tem que mandar sangue para sustentar o metabolismo e dissipar calor, mas há uma ineficiência do retorno, tá? Que vai criando um colapso da sustentação desse mecanismo. E em algum momento, quando você tem ali que mudar de posição, ou como eu falei, como eu expliquei, uma frenagem brusca, subitamente pode vir uma sensação de tontura ou de desmaio, porque a perfusão para o cérebro também diminui, tá? Dentro de um olhar um pouco mais específico, a gente tem que olhar o que acontece na percepção do barorreceptor que fica nas carótidas, tá? Então, nós sabemos que tem sensor de pressão na região dessas artérias carótidas, que detecta essa queda de pressão e ordena ali o drift, né? O drift cardiovascular. Então, com a hipovolemia provocada pela desidratação, menos sangue disponível, né, para poder sustentar toda a demanda metabólica no exercício, você vai ter também uma falta de estímulo desses barorreceptores, tá bom? E nesse sentido pode haver uma dificuldade de coordenar esse drift cardiovascular compensatório, tá? Então aqui, ó, na desidratação, a resposta dos sensores é prejudicada, como a gente já falou, a viscosidade sanguínea está aumentada e tem um desequilíbrio eletrolítico, sódio e potássio. Então lembrar que sódio e potássio, eles são importantes na despolarização, ou seja, esse barorreceptor ele tem que enviar uma mensagem para o sistema nervoso. Essa mensagem depende de prontidão e velocidade. Então, se você tem menos sódio e potássio disponível, você vai ter um sinal que vai estar aí, de certa forma, prejudicado. Tá? E, consequentemente, a resposta de adaptação fica prejudicada também. Tá? Então, tá ali, torna a resposta de compressão mais lenta ou ineficiente. O resultado é uma hipoperfusão cerebral, como a gente já falou. Então, o cérebro deixa de receber oxigênio e glicose por alguns segundos, que é onde surge ali aquele momento de sensação de desmaio ou do desmaio propriamente dito, ou uma síncope pode acontecer. Beleza? Tá aqui um pouquinho mais detalhado. Então, lembra que esses barorreceptores que estão aqui na região das carótidas, tá? No entroncamento da interna para a externa aqui, o que acontece? Quanto mais sangue entra aqui, então lembra, quanto maior o preenchimento de sangue, maior o volume de preenchimento do vaso, maior vai ser a compressão, tá, do conteúdo do sangue contra as paredes das artérias. Então, se você tem uma hipovolemia provocada por desidratação, você vai ter um fator de compressão da túnica interna do vaso mais prejudicado. Então, consequentemente, a estimulação mecânica do barorreceptor fica prejudicada. Tudo bem? Então, você tem esse fator do estímulo, tá? A hipovolemia causa o prejuízo do estímulo mecânico de compressão do barorreceptor, e a questão do balanço eletrolítico prejudicado, sódio e potássio menos disponível, você vai ter uma deficiência do disparo do barorreceptor para que o cérebro faça uma compensação fisiológica a partir do estado de desidratação, beleza? Então tá vendo ali, ó. Olha o sinal. O sinal normalmente normal ele fica alto, tá? Então, se você tem aqui um preenchimento bacana, um volume legal, a compressão mecânica do barorreceptor legal e disponibilidade do sódio e do potássio, você tem um sinal alto, de alta intensidade e sem vacilar, sem ter essas interrupções aqui. Consequentemente, quanto mais alto o sinal, tá, mais eficiente a resposta de compensação, beleza? E aí, tem uma questão importante que é a possibilidade da intermação, que é o fenômeno de aquecimento central que acontece no exercício. Então, veja só, se você pega ali o atleta que frequentemente enfrenta esse estresse térmico, quando ele está desidratado, olha lá o que acontece.
A desidratação ela aumenta a temperatura central, tá bom? Então, o que que acontece? Durante o exercício, o coração tem que ser eficiente, tá, em mandar novamente o sangue para músculo e para a pele para dissipar calor. E quando você percebe que há um prejuízo da função cardiovascular por conta da desidratação, a tendência é que você, até pelo aumento de metabolismo, lembra que a frequência cardíaca ela aumenta para compensar, tá? Então isso vai fazer com que haja um aumento da temperatura em órgãos internos. Então o corpo vai ter dificuldade de dissipar calor da região central por essa falência, tá bom? E obviamente isso vai agravar a resistência vascular. Então, esse aumento de temperatura central, ela também é percebida, tá bom? E você perde ainda mais a capacidade de vaso restringir periférico, tá? Vaso constringir periférico. Quer dizer, fica mais vasodilatado ainda, beleza? E aí, na condição de ortostatismo, você vai ter uma falência mecânica, tá? De poder fazer com que esse sangue volte para o coração, tá bom? Então, essa questão também do estresse térmico, do aumento da temperatura central, ela vai gerar um reflexo também, que faz com que haja um maior acúmulo, né, do sangue na pele, tudo bem, por vasodilatação periférica, e, consequentemente, isso vai causar uma dificuldade ainda maior do retorno venoso, que vai praticamente sustentar esse estado de falência. Por isso que, em alguns momentos, o indivíduo que tem o estresse térmico, ele entra em síncope, ele desmaia. Tá bom, pessoal? Então, é a maneira que o corpo encontra de encerrar esse conflito ali, interrompendo ali o processo metabólico através de um mal-estar súbito ou de uma síncope, beleza? Também esse infográfico ele só reforça o que nós já falamos, tá? Todo o processo de hipovolemia, tá? Nesse caso aqui, a dificuldade de estimulação dos barorreceptores, tá? O sistema nervoso ele vai receber um sinal pífio, consequentemente, a resposta compensatória é pífia também, né? Você vai ter ali tanto a questão de, pensando em sensação de desmaio, ou tontura, que pode acontecer em situações de mudança de direção ou ortostatismo súbito. Então, por uma fração de segundos ali, por um período curto, o cérebro ele fica ali, deixa de receber sangue e glicose, consequentemente vem ali aquele sensação de desmaio. E a questão térmica que nós explicamos também, que reforça o processo, tá bom? Então, o que fazer então nessa situação? Então, basicamente, algumas diretrizes importantes. Então, o atleta ele tem ali, está apresentando uma sensação de que está com a visão turva, está escurecendo a visão, parece que vai desmaiar, etc. Tá? Ou ele chega até, de repente, por um tempo curto, ele chega ali a cair ou apresentar um início de desmaio. Então, o mais importante é você fazer um posicionamento, posição de Trendelenburg, elevar as pernas para facilitar o retorno venoso. Lembra que a dificuldade do sangue voltar para o coração é um dos fatores que faz com que o sistema venha a entrar em colapso em algum momento. Então, colocar a perna para cima para facilitar o retorno é importante. Remover a pessoa para um ambiente mais arejado, tá bom? Mais fresco, com sombra e ventilado, para diminuir o estresse térmico. O resfriamento, então, borrifar água na pele ou aplicar gelo em áreas grandes, tá? Então, você pegar a região de pescoço atrás. A gente viu ontem o pessoal da Noruega aplicando, né? Uma, um, na verdade, um sistema de resfriamento aqui aplicado na região da nuca, tá? Então você pode resfriar, beleza? Isso vai reforçar, então, aquela vasodilatação que não se corrige com a aplicação de frio direto em áreas grandes, você vai ter uma vasoconstrição periférica imediata, tá bom, pessoal? A hidratação, então, oferecer ali soluções de reidratação oral, que são importantes, então, nos esportes hoje nós encontramos isso sempre disponível, tá bom? E sempre pequenos goles, para que você faça uma reposição do que foi perdido ali através da desidratação, tá bom? E que sustenta, por sua vez, a hipovolemia. E o monitoramento, né? Tá? Observar o nível de consciência e temperatura, depois que o atleta foi ali recolhido para uma recuperação, esperar 15, 20 minutinhos, mas já quando coloca o atleta em condição de recuperação, já acionar ali, tá? Porque a gente nunca sabe, né, o que está acontecendo de fato. Aparentemente um desmaio ou tontura provocada por desidratação, mas é importante acionar ali o serviço de emergência imediatamente quando você trouxer o atleta para essa recuperação aqui. Beleza? Outra coisa importante é que aqui na questão de hidratação, sempre usar pequenos goles, em pequena quantidade, de maneira sustentada, evitar uma ingestão muito grande de líquidos, porque isso pode criar um reflexo de vômito,
e aí o atleta desidrata ainda mais, tudo bem? E aqui na FIFA, a gente encontrou também uma recomendação protocolar, que quando o atleta ele apresenta esse combo, né, de sensação de desmaio, ou síncope por hipertermia, tá? Você remover o atleta, tá? Fazer um resfriamento ativo, então imersão em tanque de gelo ou toalhas geladas imediatamente, porque a gente sabe que o rebote térmico ele é praticamente imediato, então quando você usa esses estímulos frios, você faz com que haja uma reversão da vasodilatação periférica, tudo bem? E vai também termorregular esse excesso de calor. A reidratação controlada, então a gente já falou, tanto as reposições eletrolíticas, tá bom? E restaurar o volume plasmático, que é importante, o objetivo é restaurar o volume plasmático e o equilíbrio eletrolítico de forma precisa, tá? E aqui se recomenda, né? É claro que a gente fala de uma situação, o slide anterior fala de uma situação súbita, mas aqui após uma situação súbita também você monitorar através da cor da urina. Lembra que a gente já viu como usar a escala de Armstrong para poder fazer uma correlação com desidratação, tá? E o posicionamento, tá bom? Então a gente já viu também que em situações agudas sempre decúbito dorsal com elevação das pernas, melhorar o retorno venoso e, consequentemente, a perfusão para nível de cérebro, tá? Se eu estou fingindo que vou desmaiar, o sangue chegou no cérebro, a sensação imediatamente cessa, tá bom, pessoal? Então é isso. Falamos aqui rapidamente sobre o que acontece, né? Eu coloquei essa questão da tontura ou desmaio, o síncope, porque pode acontecer, ainda mais em situações amadoras, tá? E não é tão incomum de acontecer, então você já tem aqui uma diretriz para te fazer entender o que acontece e como é que você se organiza para apoiar esse atleta que eventualmente apresentar essa sintomatologia. Fechou? Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.